Noite, Gerson. Boa noite, irmãos. É uma alegria, um privilégio sempre estar com os irmãos. E como bem disse o pastor Gerson, a gente não vê a hora de fato, podermos estar juntos novamente, né? O que mais a gente ansia, o que mais a gente quer. Irmãos, eu quero conversar com você hoje um texto que é bem conhecido, ele é aliás, é bem conhecido mesmo da igreja, né? É um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 7. É um texto bem conhecido. Você que talvez esteja nos assistindo, aí, nos vendo pela primeira vez ou não, talvez não conheça. Então eu quero ler esse texto junto com você. E para isso eu vou precisar do meu auxiliar. Meu auxiliar aqui. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, versos de 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Muito bem, irmão. Você talvez conheça esse texto, talvez você esteja um pouco cansado até de ouvir muitas pregações em cima desse texto, mas eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas, algumas razões até do porquê desta aparição, desta revelação de Deus ao profeta Isaías. Para a gente entender por que Deus se revelou para o Isaías neste instante, neste momento da história de Judá, a gente tem que entender um pouquinho a história desse rei que está constando aqui, né? Desse rei que diz aqui Uzias. E a maioria das pessoas conhece Uzias, às vezes, só desse versículo. Não conhece, não lê lá Crônicas, né? Não lê o livro dos reis e acaba não conhecendo um pouco da história deste homem. Uzias, ele foi filho de Amazias, que reinou também sobre Judá. Uzias assumiu o reinado sobre Judá com 16 anos e reinou por cerca de 52 anos, meu irmão. 52 anos. Para a gente entender o momento que Judá estava passando nesse instante, e é um momento muito difícil da história de Judá, a gente tem que entender e olhar para essa questão do rei. Por que a morte do rei, não é isso que está no nosso texto aqui? No ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Esse rei Uzias, o que é que ele fez quando ele assumiu o reinado de Amazias, o seu pai? O Amazias não foi lá um grande rei, né? Mas Uzias veio e mudou essa história. Uzias não foi um Davi, mas se você perceber lá, você vai ver que Uzias fez o que agradava a Deus. No final da vida dele, ele se tornou um tanto orgulhoso e acabou tendo lepra e acabou morrendo com essa lepra. Mas durante a sua vida e o seu reinado, Uzias, do ponto de vista da administração do império, Uzias foi um grande rei.
Uzias, ele restaurou muitos dos pontos fortificados, restaurou as defesas de Jerusalém. Uzias trouxe muita tecnologia para a época. Uzias restaurou a navegação e o porto. Uzias foi um rei que lutou contra os filisteus. Ele recebeu impostos dos amonitas. Uzias foi, de fato, alguém que trouxe para o reino de Judá uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade. E a gente sabe que o cidadão que vive, quer num reino, quer num país, ele precisa de estabilidade, de tranquilidade para tocar a sua vida, tocar os seus negócios, trabalhar, criar a sua família. E Uzias possibilitou isso para o reino de Judá. Então as pessoas estavam e gozavam dessa tranquilidade no reinado de Uzias. Mas o que acontece então? Uzias morre. E isso gerou em Judá uma certa instabilidade, um medo do futuro. O que será que vai acontecer? Quem que vai assumir? Quem que vai continuar com o reinado? Vai continuar do mesmo jeito? Por isso que a gente percebe que nesse instante o povo de Judá ele começa a experimentar alguns momentos difíceis em suas vidas. E por que a gente fala de Judá? Só um parêntese aqui, né? Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em Israel, que era o reino do norte, e Judá, que era o reino do sul. Tá bom? Então, Judá foi dirigido por Uzias e trouxe essa estabilidade. Mas com a morte dele, o povo começou a se tornar um tanto intranquilo. Começou a ter preocupação e começou a experimentar de novo aquela ansiedade, a questão das dificuldades. E o povo, naquele instante da morte do rei, passou por esse momento difícil, momento em que ele não tinha muita certeza do futuro, não tinha muita perspectiva do que iria acontecer, se o reino continuaria forte, se o exército continuaria defendendo as suas fronteiras, se as frotas continuariam dominando os mares ali, dominando a região, o comércio. Gerou esse momento de instabilidade, esse momento difícil no meio do povo. Parece, meu irmão, que é uma época muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, não é? O rei não morreu, até porque não temos rei, né? Mas a gente está vivendo um momento de intranquilidade. E não apenas no Brasil, no nosso país, mas no mundo todo. E essa pandemia que começou lá na China e se esparramou pelo mundo todo, gerou essa dificuldade. Ainda mais quando a gente tem dois grupos tão opostos e tão radicais, né? Nas suas argumentações, nos seus pareceres, na sua propaganda. Não é nada, é tudo. Não vai acontecer, não vai morrer muita gente? Vai morrer muita gente. E a gente vai ficando meio perdido no meio disso. E para piorar a nossa situação no meio dessa pandemia, nós estamos vivendo uma crise na nossa governança. Crise no governo federal, crise, algumas coisas no estadual, no municipal, denúncia de corrupção, denúncia disso, daquilo. E nós estamos vivendo muito isso. Os nossos representantes, que deveriam de fato representar o povo, a gente tem percebido e reparado que eles não nos representam, eles se representam e fazem apenas e tão somente aquilo que é para o bem deles ou de um pequeno grupo. E isso acaba fazendo o quê? Gerando essa intranquilidade nas nossas vidas. O que é que vai acontecer com a saúde? E a segurança? O preço vai subir de novo? Os alimentos vão sumir, desaparecer dos mercados? E isso abala a sociedade. Nós passamos por momentos difíceis, assim como Judá passou com a morte do rei Uzias. Mas aconteceu algo maravilhoso, meu irmão, minha irmã.
nesse momento de dificuldade, nesse momento de instabilidade da nação de Judá, o que é que Deus faz? Deus chama o seu profeta Isaías e se revela a Isaías. E a maneira como Deus se revela a Isaías fala muito desse Deus maravilhoso que nós temos. Fala muito. E eu quero continuar a ler com você agora. Segundo ponto. Falar sobre a soberania de Deus. É a soberania de Deus. No próprio versículo 1 ainda do capítulo 6 de Isaías, depois da morte do rei Uzias, né, qual é a visão que Isaías tem? De que maneira que Deus se revela a Isaías? A gente tem que entender isso, meu irmão. Isso é fundamental. Não foi o Isaías que viu Deus por qualquer coisa que ele teria de bom. Não, não foi. Foi Deus que se revelou a Isaías. E como Deus se revela a Isaías? Deus permitiu que o Isaías visse o quê? O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que interessante, nesse momento de instabilidade, nesse momento difícil que a nação de Judá estava passando, Deus se revela ao seu profeta Isaías de uma maneira soberana, de uma maneira poderosa. Ele é o Senhor. Meu irmão, você acha que Deus precisa de um trono? Pensa um pouquinho. Você acha que Deus tem a necessidade de se assentar num trono? Deus criou o universo. Para que ele vai precisar de um trono? Mas essa maneira que ele escolhe para se revelar a Isaías é fantástica. Porque quando Isaías vê o trono e vê Deus sentado nesse trono incomparável, e não é apenas o trono, né? Ele vê também seres celestiais voando ao redor de Deus, do trono de Deus, e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Olha só que visão maravilhosa. Deus escolhe para se revelar ao Isaías, para que o Isaías levasse isso para a nação. A soberania está nas mãos de Deus. O que Deus está querendo mostrar para o profeta e, consequentemente, para a nação de Judá, é que não é porque o rei morreu, foi um bom rei, teve seus problemas no final de seu reinado, mas foi um bom rei, trouxe a estabilidade para a nação, mas não foi o rei que fez isso. Não foi a sua sabedoria que fez tudo isso. Foi Deus que, através do rei Uzias, deu tudo isso à nação de Judá. E nessa visão, Deus está mostrando ao profeta, que tem o dever e a obrigação de levar essa mensagem para o povo, que quem está sentado no trono é Ele, Deus, o Senhor. Agora, nós hoje, e não só nós, Judá também, Israel também teve dificuldade em nos adaptarmos à soberania de Deus. Sabe por que nós temos dificuldade? Porque a gente quer ser Senhor. A gente quer ser soberano. Nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. Já reparou nisso? A gente quer que as coisas aconteçam conforme o nosso desejo, conforme o nosso sonho. A gente tem muita dificuldade em se submeter à soberania de Deus, aceitar a vontade dele nas nossas vidas. Por que que quando Jesus falou aos seus discípulos e disse assim, quem quiser me seguir, olha que interessante, quem quiser me seguir precisa fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz, e só então vai poder segui-lo. Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos? Tem um cântico muito lindo que a gente, de quando em quando, adora a Deus através desse cântico. Abro mão dos meus sonhos. Olha, a palavra é muito bonita.
e ainda com acordes lindos, maravilhosos, da guitarra, do violão, do teclado, da bateria, do baixo, do sax, da flauta. Fica fantástico. E a gente ouve, a gente canta aquilo. Mas, de fato, você abre mão dos seus sonhos para se colocar debaixo e sob a vontade de Deus? Quando Deus se revela ao Isaías, ele mostra exatamente isso. Eu sou o Rei soberano e supremo. Sou eu que assento no alto e sublime trono. São as minhas roupas, as minhas vestes que se esparramam pelo templo e preenchem toda a terra. Enquanto os outros textos do Velho Testamento e do Novo, Deus mostra essa sua soberania. As coisas, a bênção e a maldição, está nas mãos de quem? De Deus. É Ele quem abençoa, é Ele quem amaldiçoa. A bênção e a maldição pertencem a Deus, a mais ninguém. Eu li outro dia numa página na internet uma discussão aí se o atual, o último coronavírus, que tem causado essa Covid-19, essa doença, se ela foi uma praga de Satanás ou se foi uma praga de Deus. E, meu irmão, eu quero dizer para você, nem de Deus, nem de Satanás. Nem de Deus, nem de Satanás. Isso aconteceu porque a natureza geme em razão do pecado que o ser humano trouxe sobre a criação. Isso está lá na carta de Paulo aos Romanos. A natureza, ela geme, porque nós que fomos criados para administrar tudo que Deus criou, nós não temos feito de acordo com o que Ele quer. Nós não temos nos submetido à vontade dEle, temos sim botado o nosso egoísmo, a nossa vontade para reinar absoluto sobre nós. E antes, enquanto Deus reinava, agora quem reina sou eu, é você. Nós substituímos Deus no centro da nossa vida pelo nosso próprio ego. E nessa situação, Deus se revela a Isaías para mostrar exatamente isso. Quem comanda e quem é Senhor e é soberano por absolutamente todas as coisas é Ele, Deus. Então, Deus está dizendo assim para o povo de Judá, para o Isaías, não tenham medo. Não fiquem desesperados, porque quem reina sou eu. Eu recebi nessa tarde aqui algo que foi postado e tem sido transmitido pelo WhatsApp. Uma senhora, uma mulher, anunciando que o fim do mundo começa em maio. E dizendo assim de maneira emocionada que nós precisamos comprar comida, estocar água, porque o diabo vai fazer, o diabo vai devorar. Vai acontecer agora, dia 1º de maio. Se prepara. Olha aqui. E aí, eu precisei ter um papo com uma conhecida da gente que ficou angustiada com essa notícia. E ela queria saber se é verdade. Então, assim, a gente acaba percebendo que pessoas esquecem que Deus é o Senhor, não é o diabo, não é nenhuma força poderosa, não é nenhum ser humano que reina e que faz o que quer, é só Deus. É Ele que reina absoluto no meio do povo, da nação, do mundo. Nós temos a culpa porque nos afastamos dele. E com isso trouxemos sobre a natureza o pecado, e a natureza geme. É uma expressão muito interessante que o apóstolo Paulo usa. Né? A natureza geme por causa disso. E ela espera ansiosamente o momento da redenção, onde o relacionamento com Deus será restaurado de maneira total e absoluta. Isso vai acontecer quando Jesus voltar, na sua segunda vinda. Então, meu irmão, a gente vê e a gente olha para esse texto aqui
que a soberania é de Deus. Eu preciso que você acorde para essa realidade. A soberania é de Deus. Diga isso para você mesmo. Você que está me ouvindo, diga para você. Diga no seu coração, na sua mente. Deus é soberano. E nos momentos difíceis, e nós teremos. Deus não prometeu para nós, em Cristo Jesus, que nos isentaria, nos livraria de todos os momentos difíceis. Não, jamais. Ele prometeu sim que estaria conosco nos momentos difíceis. Ele estaria conosco durante a nossa passagem pelo vale da sombra da morte. Ele estará conosco quando estivermos atravessando o deserto da vida, ou quando as tempestades vierem. Isso sim é a promessa dele. Então, momentos difíceis nós teremos. Tivemos no passado, estamos passando hoje, e enquanto estivermos vivos, nós teremos. Às vezes momentos de maior tranquilidade, outros de maior desafio. Então, fique tranquilo. O nosso Deus, que é Senhor absoluto sobre todas as coisas, ele sabe de absolutamente tudo. E nesse momento difícil do povo de Judá, Deus se revela desta maneira. E é interessante que nessa revelação que Deus faz de si mesmo para o Isaías fica angustiado. Por quê? Porque o Isaías era consciente do seu pecado. O Isaías era consciente do seu pecado. Ele sabia que ele era pecador. E ele sabia também que ele vivia no meio de um povo pecador. Ele tinha essa consciência. E aí, por isso, a angústia, o desespero dele, eu vou morrer. Porque eu vi a Deus, um Deus que é o quê? Santo, santo, santo. Os seres angelicais falam da santidade de Deus. Estão ali anunciando, rodando ao redor do trono de Deus e adorando a Deus. E o Isaías, ele fica angustiado quando ele vê, ele tem essa visão, ele é revelado, e ele sabe que o pecado que habita nele, o pecado que ele tem dentro dele, não pode conviver com aquele ser absolutamente santo que é Deus. Por isso, a exclamação dele, né, o grito dele: ai de mim, que sou pecador, que tenho lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que sou desse jeito e os meus olhos viram a Deus, o Senhor. Essa maneira como Deus se revela a Isaías deixa muito claro para o Isaías quem é o Senhor. E o Isaías, ele tem medo nesse momento, porque ele não consegue ter outra reação da maravilha da revelação de Deus. A maneira como Deus se revelou, o trono, a presença de Deus, os seres angelicais. Mas aí o que acontece? E a gente vem para o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, meu irmão. Esse terceiro ponto, ele está lá no verso 7 do texto que a gente leu, né, de Isaías 6, 7. O que acontece? Um ser sai lá do altar, pega uma tenaz, uma brasa, e vem e faz o quê? Toca na língua do Isaías. Essa maneira também como Deus purifica o Isaías também é muito bacana. Eu gosto muito disso. Ele podia ter tocado no coração do Isaías, não poderia? Né? O serafim tocou com a brasa no coração do Isaías. Podia ter tocado na cabeça dele. Mas olha que interessante, ele vai tocar o quê? A língua do Isaías. E, meu irmão, eu quero dizer para você, Deus muda a nossa história. Mas para ele mudar a nossa história, meu irmão, ele tem que começar mudando a nossa língua. O Tiago, não o vicário, o apóstolo Tiago, ele fala que a língua é um órgão muito pequeno, mas ela é como um leme ou como uma chama. O leme é algo
pequeno comparado com o navio, mas ela dá direção ao navio. E uma pequena chama também numa floresta causa um grande incêndio. A nossa história precisa ser mudada, começando pela nossa língua. Ou, trazendo para o contexto dos nossos dias, os nossos dedos, né? A gente digita muito, escreve demais, grava, às vezes, muito áudio aí, compartilha. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente anda falando por aí, com o que a gente anda escrevendo. Com essa questão da brasa tirada do altar e tocada na língua do Isaías, Deus diz assim: eu te purifiquei. Agora, e daí? O Isaías foi purificado. E daí? O que mudou na vida do Isaías? Mudou, meu irmão, minha irmã, que a partir de agora, o Isaías, por um ato de Deus, está apto a se relacionar com Deus. Deus vem na direção do Isaías, Deus torna o Isaías puro, e a partir de agora, o Isaías pode se relacionar com Deus. O fato de Deus ter tirado do altar aquela brasa e ter mandado o anjo vir e tocar na língua do Isaías mudou a história do Isaías. Mudou a história do Isaías. E se você tiver a curiosidade de ler e continuar lendo, você vai perceber que a vida agora do Isaías é outra, não é mais a mesma. Um pouquinho para frente, o Isaías se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus. Se dispõe a ser alguém usado por Deus para anunciar a palavra de Deus. Deus mudou a história do Isaías. Da mesma maneira, Deus quer mudar a sua história, a minha história. E como que ele faz hoje isso? Através da pessoa de Jesus Cristo, que já morreu na cruz e já ressuscitou. E com este ato, com isto que ele fez, ele nos qualifica, aqueles que ouvirem, que forem tocados pelo Espírito Santo e passarem a entender, como Isaías entendeu, quem de fato é Deus, o quão soberano ele é, ele faz o que ele quiser. Em Cristo Jesus, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Olha que maravilha. Em Cristo Jesus, a minha história e a sua história é modificada, é transformada. Deus muda a sua história. Deus muda não apenas a história de uma nação, do povo de Judá, mas Deus muda a história do indivíduo, da família. Às vezes a gente pensa que Deus só está preocupado com uma grande nação. Às vezes a gente fica pensando que Deus só está preocupado com pessoas muito importantes. Meu irmão, Deus está preocupado com cada um de nós. E Ele quer mudar a minha história e Ele quer mudar a sua história. A minha oração nesse instante, meu irmão, é que você, minha irmã, entenda que realmente Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Jesus é soberano absoluto sobre todas as coisas. Não há ninguém no universo que pode se opor à vontade dele. Para que algo aconteça, ou está de acordo com a vontade de Deus, ou Deus permite. E a gente poderia entrar num outro tema aqui para a gente conversar, né? Que não é o caso dessa noite, não. Mas eu quero deixar isso para você. Deus tem o poder de, em momentos difíceis, quando a gente reconhece a soberania dele mudar a nossa história. Não é o Bolsonaro que vai salvar essa nação. Não é a esquerda brasileira que vai salvar essa nação.
não é a direita, não é o centrão, não é o de cima, não é o de baixo, não é absolutamente ser humano nenhum. Porque todo ser humano que entrar no governo, que entrar na política, assim como eu e você, tem o seu pecado. Se não se submeter a Deus, se não reconhecer a sua soberania, não vai mudar absolutamente nada. Vai querer fazer apenas aquilo que deseja. Às vezes a gente reclama dos políticos, né? Que eles só fazem isso, fazem aquilo. Mas quando a gente olha para a nossa própria vida, e se é que a gente olha para a nossa própria vida, que é muito mais fácil olhar para a vida do vizinho, né? É muito mais fácil olhar para a vida do outro. Mas quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente vai perceber que 95% do que a gente faz ou deixa de fazer está de acordo com a nossa vontade, com o nosso ego. É para a gente, é para a nossa família, são as minhas coisas, e a gente acaba deixando a vontade de Deus de fora. E quando a gente faz isso, meu irmão e minha irmã, a gente acaba fazendo besteira. Como Judá fez, como Israel fez, como a gente percebe na vida de tantos políticos, brasileiros ou não, quando se votam apenas e tão somente para o seu desejo, fazem besteira. Os juízes, os legisladores. Deus, no Velho Testamento, alerta muito o juiz. É fantástico. Se a gente se dispõe a estudar a Bíblia, a gente vai ver que sobra para todo mundo, né? Mas aquele que está disposto a se submeter à vontade de Deus, nos seus momentos mais difíceis, Deus vai mudar a história. E a minha oração hoje é para que Ele mude a sua história, para que mude a história do nosso país, para que a gente possa, de fato, descansar nas mãos dele. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Deus mudou a história de tantas pessoas, hoje ele quer mudar a sua história. Se você quer uma oração especial com relação à sua história de vida, você pode colocar no nosso WhatsApp e a gente vai entrar em contato com você. Ou eu, pastor Gerson, nós vamos conversar com você. Porque o que nós queremos e gostaríamos de ser usada de fato para que a história de tantas pessoas, inclusive a sua, seja de fato mudada por esse Deus maravilhoso, por esse Deus soberano. Que Deus abençoe você, que Deus cuide da sua vida e te dê uma semana abençoada, apesar de tudo que a gente está enfrentando. Deus te abençoe. E agora, pastor Gerson, eu devolvo para o senhor, tá bom?